Gravado, a Patrícia, professora de economia, Polília, trabalhou com a Sim. gente, a Uhum. Amanda, a Suiane e o Daniel. Ah lá, a Suiane falou que é sua fã, Polília. Vai vendo aí. Então tá. Eu E acho que a eu gente pode sempre brigando no começar, né, Polília? computador. Você fazendo as honras da casa aí. Vamos lá. Gente, vou retirar a máscara. Eu estava com a máscara porque nós estamos fazendo uma live, né? Para todo mundo ficar em casa, todo mundo ter descontração, ter conhecimento. E, primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa com o tema turismo pós-pandemia. Eu sou a professora Polília Assis Madeira, eu sou turismóloga pela Universidade Vale do Rio Doce, eu sou mestre em turismo e meio ambiente pela UNA e também sou especialista em turismo e hotelaria pela FAVENE. Inicio agradecendo a presença dos alunos do curso de turismo, da UENG Unidade Carangola, os profissionais da área também, que estão assistindo a gente, e os seguidores também das redes sociais do curso de turismo, e tanto do Instagram quanto do Facebook. Todos nós observando todo o cenário causado pelo coronavírus nessa época, né, que todo mundo conhece também como Covid-19, os mercados globais, as atividades econômicas, tudo sendo impactado pelo coronavírus. E aí nós temos várias discussões, vários alunos procuram, professores, e a gente sempre está em conversa, em diálogo sobre isso. Então nós pensamos em nos reunir para poder trazer para vocês aqui um pouco dessas discussões, dessas pesquisas que a gente faz. A gente levanta dados, faz pesquisas sobre a realidade do turismo agora, né? Como é que o setor turístico está neste momento pós-pandemia. Tudo se modificou, todo mundo nas nossas casas, né? Não podemos sair. Gostaríamos muito de viajar, acho que mais pelo momento que nós estamos mais dentro de casa, que é o que mais nós gostaríamos de viajar. E a gente coloca, então, algumas possibilidades de fazermos essas viagens, só que de modo também tecnológico. Ou então, se caso for muito necessário, que nós possamos deslocar das nossas casas para ir aos outros lugares, como que nós poderíamos fazer para poder estar recebendo essas pessoas que vêm de fora, para poder estar nesses outros ambientes, visitando suas famílias, ou com a necessidade de alguma coisa sobre a saúde também, para procurar novos médicos. E aí, nós pensamos em convidar, então, uma equipe, né, bem informada e ativa para trazer esses dados, essas pesquisas atuais, apresentando a realidade, então, do setor turístico neste momento que o mundo está passando. Aí eu convidei, então, o meu amigo de profissão, que trabalhou excelentemente ministrando disciplinas no curso de turismo, realizando vários projetos super bacanas com a gente, que tudo que ele realizava lá era muito bacana, os alunos adoram Altamiro, né? Nós fizemos uma equipe muito legal lá, quando ele esteve com a gente na UENG Unidade Carangola, desenvolvemos vários projetos. Ele é administrador, ele é mestre também em administração pelo UFV, ele é especialista em marketing de negócios pelo UFJF, e convidamos também algumas ex-alunas que algumas estão no mercado de trabalho, outros continuam nas pesquisas, que seria a turismóloga Milena, que formou também na UENG Unidade Carangola, Milena Beatriz Silva Lobac. Ela é especialista em turismo e hotelaria pela FAVENE, e foi uma excelente estagiária em vários projetos lá na UENG. Ela também tem a especialização, né, em turismo e hotelaria, e o trabalho de conclusão de curso dela foi relacionado, claro, com o turismo, mas relacionando o turismo com a tecnologia, que é um fator que a importância de ter convidado ela hoje foi também porque ela pesquisou muito sobre isso, como trazer o turismo nesse fator tecnológico neste momento de pandemia. Convidamos também a aluna Samara Alves Lima Leite, turismóloga também pela UENG Unidade Carangola. Ela é atuante no setor hoteleiro,
E depois do seu trabalho de conclusão de curso relacionado à gastronomia, ela apaixonou tanto por esse segmento que ela resolveu também cursar uma pós-graduação em gastronomia vegetariana. E a Samara me passou um aperto, gente, vocês não têm noção. Mas foi sucesso, graças a Deus, o TCC dela. Convidamos também a turismóloga, também pela UENG Unidade Carangola, Bruna Viana de Oliveira Rufino, técnica em agenciamento de viagens, que está cursando também pós-graduação em logística, e também trabalha na parte de recepcionista pela empresa Clarent. E a nossa última formanda, que foi a Carla Ferreira de Moraes, né, também turismóloga, pela UENG Unidade Carangola, mas também é farmacêutica bioquímica pela UNIG. Então, nós trouxemos essa equipe, que são pessoas formadas na área do turismo, que fizeram várias pesquisas, que os seus trabalhos de conclusão de curso foram enriquecedor, né, na nossa unidade, para o nosso conhecimento, e o professor Altamiro Júnior, que foi, assim, muito importante na formação dessas alunas, nesse momento também, da área de consultoria, de administração das redes hoteleiras, do setor de agências, e aí pensamos, né, debatemos, construímos um grupo para poder fazer esses diálogos e decidimos, então, fazer essa roda de conversa para trazer para vocês mais conhecimentos das nossas pesquisas. Aí eu vou convidar aqui o professor Altamiro para poder convidar alguém, uma delas, dar uma iniciada aí para a gente. Boa noite, Altamiro. Seja bem-vindo. Boa noite, Polília. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa conversa, né? A gente inicialmente resolveu tratar isso como uma conversa devido ao fato da gente estar vivenciando esse momento ainda. Não temos muitas certezas, mas a gente vai tentar traçar caminhos, tentar traçar pensamentos para ir além um pouquinho desse momento, né? E quando eu fiquei muito honrado de receber esse convite da Polília, que é sem dúvida uma excelente coordenadora do curso de turismo, hoje não está como coordenadora, mas está como coordenadora deste projeto específico, né? E assim, foi muito bom porque acho que é interessante a gente discutir isso com profissionais, e aí quando a gente foi fazer a escolha das meninas que iam vir discutir com a gente nessa primeira roda, quem sabe vai ter outras, né? Mas nessa primeira roda a gente pinçou a dedo algumas pessoas especiais, né? Não que os outros não sejam, mas que a gente precisava para esse primeiro momento de algumas pessoas para dar esse pontapé. E aí nós discutimos e buscamos vocês que estão aqui com a gente hoje. Só para a gente contextualizar um pouquinho, e daqui a pouco eu vou abrir a conversa para as meninas, porque elas que são as nossas protagonistas de hoje, a gente está vendo realmente uma situação assim, nunca vista no turismo mundial, né? Não está afetando só o Brasil, afetou já o mundo, está afetando o mundo e ainda vai afetar o mundo. E para nós que temos um turismo infelizmente pouco desenvolvido, no sentido de ter poucos turismólogos lá na ponta, nós percebemos que se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não começar a conversar, a gente vai ficar muito para trás. Mas, assim, quando a Polília convidou para esse momento, eu já comecei a sonhar em novas possibilidades para o turismo. Então, acho que a gente vai conseguir discutir bastante coisa aqui. E para iniciar a nossa conversa, eu queria chamar a Samara para conversar com a gente, porque a Samara está vivendo hoje o turismo, né? Ela foi impactada pelo turismo e vai dividir para a gente o que ela enxerga hoje, que está acontecendo agora, nesse momento de pandemia, para a gente. Então tá, vou começar aí. É uma honra, né, começar essa roda de conversa, e também agradeço muito pelo convite, pela mestra Polília, pelo Altamiro. Foi um prazer, né, aceitar esse convite com vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois que eu formei. Eu segui na área de gastronomia, né, achei que ia conseguir entrar no mercado de trabalho
nessa área, mas não surgiu uma oportunidade aqui em Vitória, né, onde eu atualmente resido, não consegui uma oportunidade na área de gastronomia. E consegui uma ótima oportunidade em um hotel da Accor aqui em Vitória. Então, agarrei logo a oportunidade, tanto pela marca, como para enriquecer o currículo, né, propriamente. E foi um ano maravilhoso, em 2019. O hotel teve vários resultados positivos, né, em quanto a metas. Esse ano, com a chegada do coronavírus, que a gente teve uma queda muito brusca. Então, foi da média de 80%, 90% de ocupação para 5%. Teve dias que tivemos 10%, né, ali em meados de março, mas acabou caindo muito e chegamos a 5% e 4%, contando com os funcionários que estavam dormindo e residindo no hotel. Então, assim, foi uma situação muito complicada. Os nossos gestores, a gente viu todo o sofrimento, né, de você estar com as mãos numa área de poder, né? Então, os nossos chefes, eles sofreram um pouquinho. A gente foi bem compreensível, mas infelizmente o hotel ele teve que fechar por tempo indeterminado. E isso não aconteceu só com o nosso hotel. Para a rede Accor, a gente tinha 4 hotéis aqui na Grande Vitória, e de 4 hoje só temos um aberto. Então a gente centralizou todo o nosso público que ainda existe, porque Vitória tem muito turismo de negócios, então algumas pessoas tiveram que se manter aqui, tanto pela Vale, né, pela CST, então a gente teve que manter pelo menos um hotel aberto. De resto, a gente realocou os hóspedes em outros hotéis, pela preferência deles, ou mesmo na nossa sede que continua aberta. E estamos no aguardo aí da Accor e dos nossos gerentes para saber o que a gente vai fazer. Se a gente volta agora, no final de, vamos dizer, em agosto ou em setembro, obviamente tomando todas as medidas, especialmente quando o coronavírus ele chegou muito forte aqui em Vitória, as medidas já foram tomadas. Então, a gente reduziu a quantidade de andares para manter a limpeza bem feita, né, nos quartos que estavam sendo utilizados. A gente diminuiu o fluxo de pessoas, desligou o ar-condicionado e deixou as portas abertas, as janelas abertas. Então, todas essas medidas a gente já começou a tomar antes de fechar. Agora, fechado o hotel, a gente desligou alguns equipamentos, tanto para economia de energia e tudo mais. E, no momento, existem poucas pessoas trabalhando, né, com a média de uma pessoa por setor. Então, vamos dizer, camareiras, recepção, gerência, financeiro. Existe somente uma pessoa hoje trabalhando, tá bom? E existe a previsão de voltar com a capacidade reduzida, né? Então, quando a gente voltar, vai ser mais ou menos uns 50% do nosso quadro de funcionários. Não vai ser 100% de uma vez, porque a volta do turismo, a gente enxerga que ela vai ser gradual. Porque essa oportunidade que a gente tem desse momento, por exemplo, de estar no Google Meet, de estar no YouTube conversando, trocando informação, vai ser uma coisa bem vista para a nossa realidade profissional. Então, esse mercado, né, esse turismo de negócio que a gente tinha tanto, esse talvez diminua. Porque a gente tem hoje várias ferramentas sendo bem vistas, né, no turismo, no mercado de trabalho. Então, eu acho que essas reuniões virtuais, ela vai se manter. Então, um pouco desse público na hotelaria a gente vai perder. Por outro lado, a gente vai ter o público do lazer, né? Porque as pessoas de início, assim que surge uma vacina, elas vão querer se hospedar, elas vão querer vir do interior à capital, visitar seus familiares, rever amigos. Então, acho que vai ser um momento bem interessante também para a gente aproveitar, assim que o público voltar. Dizem que a projeção é que diminua muito os turistas de fora, né, os turistas internacionais. Então, eu acho que o turismo brasileiro ele vai ser para os brasileiros, vamos dizer assim. Ele vai ser voltado para a gente conhecer as nossas belezas, né? Que muitas vezes a gente não valoriza. A gente realmente não valoriza. Aqui mesmo em Vitória, em Carangola, cada um numa cidade ali, né? A Bruna em São Paulo.
Então, assim, tivemos essas discussões várias vezes, né? A valorização do turismo brasileiro. Exatamente. Durante as aulas, durante a formação, né, de turismo, a gente discutia muito, porque cada um era de um canto. A gente estava em Minas Gerais, mas tinha do Rio, tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, tinha gente de outros lugares em Minas Gerais. Então a gente discutiu muito como utilizar o turismo nas suas cidades, né, nas suas cidades de origem. Então, essa volta do turismo, eu vejo ela muito promissora para o próprio turismo brasileiro. Assim, a gente Bacana. vai ver cachoeiras com outros olhos, a gente vai ver as nossas praias com outros olhos. Então, assim, a gente vai valorizar a hotelaria brasileira, entendeu? Toda essa minoria, essa coisa essencial, vai ser valorizada. Eu acredito muito. Bacana, Samara. Essa sua início de visão já está dando um pontapé no que a gente vai conversar da agora para frente aqui. Muito bom. Só colocando uma pergunta, que na hora que você estava falando aí sobre como está a situação lá, a Eliane Portela perguntou para a gente se os contratos de trabalho foram suspensos nesse momento. Então, de algumas pessoas foram suspensas, sim, e de outras acabou ocorrendo a demissão mesmo, por conta de uma mudança interna do hotel. Então, não é só mediante o coronavírus, a gente teve uma mudança interna muito grande. O hotel foi vendido, né? Não consigo entrar em detalhes porque eu não estava nessa parte, mas o hotel foi vendido e ele vai passar por um processo de mudança até reabrir. Então, é uma outra questão que aconteceu em paralelo com o coronavírus no nosso hotel em específico. Bom, aí nos outros hotéis, cada caso é específico, eu não sei exatamente o conhecimento de alguns hotéis em São Paulo que só suspenderam mesmo. Então, os profissionais retornaram às suas casas, né, aos seus bairros, às suas cidades, e o contrato foi suspenso por 3 meses, no mínimo, com renovação de suspensão caso necessário, tá bom? Ficou claro aí? Ficou, ela já agradeceu aqui. Pessoal, fazer live em casa é assim, se tiver um cachorrinho latindo aí atrás, não sei se não incomoda, não, que os meus vizinhos todos têm cachorrinho aqui. Aqui também, acho que é tranquilo. Mas uma coisa que eu queria pontuar, ainda quanto à hotelaria, é a questão da limpeza mesmo, né? A limpeza ela vai ter que se manter como está. Então, essa mudança, ela foi para abrir os nossos olhos ao tanto de, não só doenças, né, mas ao tanto de perigos que a gente sofre diariamente em contato com outras pessoas. Então, assim, obviamente, quando normalizar essa questão do coronavírus, a gente vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas existem, sim, outras doenças a serem passadas, existem, sim, as manutenções de colchão, de travesseiro, todas a serem feitas. Então, eu acho que vai se manter aí uma limpeza minuciosa, vamos dizer assim, em cada quarto. Uma outra coisa que eu hoje refleti muito foi sobre o café da manhã. Como será feito o café da manhã em um salão aberto, com várias pessoas, entendeu? Eu pensei muito e a gente fez 2 coisas no nosso hotel logo de primeiro. Pegamos uma lista, fizemos um papelzinho e a pessoa assinalava o que queria e ela sentava no seu lugar já com a porção montada. Uma ideia que eu tive com a volta inicial, eu acho que seria fazer esse mesmo papelzinho, porém a pessoa ter a opção de levar embora. Hoje a gente não permite, né, que a pessoa retire produtos e leve, como se fosse para levar mesmo, numa sacolinha e tudo mais. Não existe esse estilo de café da manhã na Accor, mas eu acho que seria uma forma de café da manhã viável, de fazer ali o copinho da pessoa com o café, o copinho com o iogurte, uma vasilhinha com o queijo e fazer uma pré-viagem para a pessoa. Acho que seria uma forma interessante de lidar com o momento inicial, né? Até poder abrir o salão de café. Ou até mesmo servir no quarto, né? Isso, aí já demanda a contratação de uma pessoa específica. Mas então... como teve alguma
uma retirada em um setor, vai para outro, então as redes vão ter que se Pode ser adequar, manejado, né? podem ser remuneradas também. Mas aí demanda muito a profissão que vai entrar na carteira de trabalho. Então depende, a gente tem que fazer um outro estudo, né, também. Mas seria uma questão interessante, né, de levar no quarto. Vou considerar também aqui nos meus pensamentos aí, para passar para a gerência. Tá bom, obrigado, Samara. Interessante o que a Samara falou pra gente, e a gente vai partir para agora para o futuro, mas para a gente analisar esse nosso momento agora, é que o hotel cuidou não só dos seus hóspedes, naquele momento que ele estava aberto, mas também dos profissionais. E esse cuidado é muito interessante. Nós que lidamos com o turismo temos que ter esse cuidado fortíssimo, tanto com as pessoas que estão vivenciando o turismo através da sua experiência, os turistas, mas também quanto os profissionais que atuam com o turismo, né? Eles são peça-chave, sem eles não existe turismo. Então é super importante que a gente tenha esse cuidado também, e foi bom ouvir a Samara falar sobre isso. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho mais do futuro. O que a gente espera do futuro? Samara falou pra gente que acredita que vai ter uma valorização do turismo interno, né? A gente vai demorar para receber turistas internacionais, e eu acredito também, até porque hoje a gente é considerado um epicentro, né? Até mais já do que os Estados Unidos, devido à subnotificação que nós temos. Então a gente vai demorar um pouquinho. Os outros países já estão se abrindo, mas a consciência deles para virem para cá, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais do que o turismo local, que vai poder se sobressair daqui a pouco. Eu também penso como a Samara, mas eu quero ouvir vocês, depois eu emito um pouquinho da minha opinião. Pela ordem aqui do nosso chat aqui, da nossa conversa, a Bruna está na frente. Bruna, vamos falar pra gente aí? O que você pensa do nosso futuro? Olá, boa noite. Queria agradecer o convite da Polília, do Altamiro, e desejar boa noite aí para quem está assistindo a gente. Eu, como fiquei um ano aí, meio que parada dos estudos, esse ano voltei a pesquisar mais sobre, e depois desse convite, eu passei a pesquisar mais sobre esse turismo pós-pandemia, né? E é muito importante, porque, pelo meu motivo, eu trabalho numa recepção. Então, depois que eu comecei a trabalhar na recepção de uma empresa, eu vi que o turismo de negócio é muito importante. Então, meses, semanas, aparecia pessoas de outros países, outros estados. Então, como que vai ser daqui para frente? Eu acho assim, que as pessoas vão ter um pouquinho de receio, né, de estar viajando, mas eu acho que eles vão optar mesmo, como a Samara disse, por deslocar por cidades ou mesmo localidades mais perto. E eu cheguei a ver também sobre o turismo de bate e volta, né? As pessoas vão meio que optar por esse turismo para não ficar mesmo no local ou só visitar. Então, a partir do momento que acabar tudo isso, eu acho que as pessoas vão procurar mais valorizar esse turismo local, né? O turismo da nossa cidade ou de outros estados. E é importante isso também, até para nós brasileiros. Só que aí fica a pergunta, né? Será que o nosso turismo vai continuar a mesma coisa, o mesmo valor? Porque muitas pessoas optavam viajar para fora pelo fato do valor. Então, muitas vezes as pessoas falavam assim, eu vou viajar para fora porque é mais barato do que viajar para dentro, né? Para as praias do Nordeste, de outros estados. Então, eu acho que essa pandemia veio para fazer uma reflexão para todos nós, né? Tanto para o turismo, economia, política. Então, para nós profissionais, cabe a gente ver coisas viáveis para acolher esse turista, porque muitos turistas vão ficar com medo de ir até nós. E os guias de turismo, que tem que estar presente, tem que estar em ônibus fechado com pessoas, né? Então, eu acho que a melhor opção agora vai ser a mesma coisa, distanciamento,
procurar mais higienização, ter mais informações nos locais. As pessoas não vão optar por lugares fechados, né? Então, praias, piscinas vão ter que ter outra maneira de estar ali acolhendo os turistas. Então, acho que vai ser um novo turismo, né? Vamos dizer assim, para as pessoas. Bacana seu comentário, Bruno, principalmente por esse fato de você falar que se relaciona com muitas pessoas do internacional, muitos comerciantes, não é comerciantes, representantes que vêm até a sua fábrica, né? E eles movimentam o turismo dessa cidade, né? Como a Samara também falou anteriormente, acredito que o turismo de negócio vai continuar existindo, mas talvez com uma escala um pouquinho menor. Principalmente porque as lives estão funcionando muito bem. E principalmente porque corre-se o risco de contrair essa doença ou N outras doenças, né? Então, as pessoas vão realmente pensar um pouquinho mais na sua segurança, na sua saúde, antes de ir para algum país, para algum estado, alguma coisa assim. E além de custos, né? Porque uma reunião como a nossa aqui, a gente está reunindo gente de São Paulo, de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de várias cidades, e a gente está conseguindo reunir no mesmo tempo, trocar ideias, sair com uma discussão bacana daqui. E isso pode acontecer porque reduz o custo das empresas. Estou falando pelo lado administrativo. Porém, a gente sabe que no turismo de negócios, principalmente, precisa desse contato também. Então, vai continuar a ter, só que não com a mesma frequência que era antes. E um outro detalhe que você falou, que eu achei muito interessante, que é o turismo bate-volta. E aí vai naquilo que eu falei inicialmente, que a gente precisa se redesenhar, se redescobrir enquanto uma atividade turística. E aí abre um campo muito grande para vocês aí de Carangola, principalmente que estão nos assistindo, de valorizar a região. Porque vocês têm muita facilidade de criar um turismo de bate-volta, de pessoas que podem vir da região, que podem o turismo receptivo, né, Altamira? A gente sempre falou, o turismo receptivo, nós sempre falamos com os nossos alunos a riqueza que eles têm ali naquela região, né? E toda aquela riqueza que às vezes eles não conseguem observar e que nós, enquanto os profissionais da área, que nós somos de fora, né? Quando nós chegamos em Carangola, a gente vê tanta riqueza, tanta beleza natural, sem muito custo. Uhum. Então, o turismo receptivo ali em Carangola seria o momento também, né? Para nós podermos repensar o turismo receptivo, né? O turismo doméstico, né? Como que nós podemos valorizar o que nós temos em casa sem precisar ir para muito longe? Foi o que eu sempre discuti com os alunos. O mundo sempre quer exterior, fora do país, mas o Brasil é tão grande, tão multicultural, com tantas belezas diferentes. Nós temos vários climas dentro de um mesmo país. E nós não estávamos, às vezes, nós não estamos conseguindo valorizar quanto a isso. Nós vamos receber, sempre a gente conversava nas aulas, né? De receber os turistas de portas abertas, braços abertos também, hospitalidade, né? Serem receptivos. Então, de modo que a gente sempre estava querendo trazer as pessoas de outros países para a gente. Mas e nós, dentro de casa, né? E a nossa cidade, e o nosso espaço? Então, o Carangola é muito rico nisso. E os alunos que formaram ali, os alunos que estudam, né, na unidade Carangola, eles conseguem ver uma riqueza nas aulas de desenvolvimento local, planejamento e organização de eventos, que eles conseguem visualizar vários espaços para mobilizar ações diferentes ali. Então, eles estão naquelas riquezas. E aí, agora, a gente consegue observar um pouco disso. Vários alunos que vieram de vários estados chegam ali em Carangola e conseguem visualizar também. Então, é importante o que você está falando aí, né? Dessa parte de valorizar a região de Carangola. Outro detalhe importante que a gente precisa retirar, pensar da fala da Bruna, que é se a gente vai rever os nossos
preços, os preços que são praticados no turismo local. Isso eu vejo pela área de comércio que eu atuo. Muitos empresários ficaram um bom tempo, e aí assim, em torno de 30, 45 dias sem se movimentar, sem imaginar do que ia vir para frente, e não tomaram a iniciativa de redescobrir seus preços, refazer os seus preços, porque agora a gente tem uma competição muito forte. A gente tem que rever esse momento, rever os preços. O turismo local, ele vai precisar se aquecer, e a questão do preço, ela é muito importante para esse momento. Se a gente ficar como era, a gente não vai conseguir movimentar o turismo. Então a gente tem que rever isso. Mas partindo mais um pouquinho para as perspectivas, vamos falar com a Carla. Carla, fala pra gente o que vocês pensam aí pelo nosso futuro do turismo. Boa noite para todo mundo. Primeiramente, agradecer o convite do Altamiro e da Polília, né? Eu sou muito tímida e eu fiquei muito receosa de estar participando de uma live, mas depois eu achei que poderia agregar de alguma forma. Eu sou farmacêutica, então coronavírus, Covid e vacina e remédio é todos os dias na minha vida. Formei no final do ano para turismo, que é uma área que eu gosto, porque eu viajo muito e eu gosto muito dessa área. Eu tinha, planejamento de repente, estar fazendo agora um curso de hotelaria no Canadá. É uma coisa que eu estava pesquisando para fazer, talvez, para início do ano que vem, mas veio o coronavírus e mudou esse aspecto todinho, né? O que a gente planejou está muito incerto e a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, assim, a gente ainda não tem respostas prontas, né? É tudo questão de testes. E a gente tem percebido esses testes de acordo com os países, porque começou na China e veio seguindo, né? Passou pela Europa, América do Norte e agora está aqui com a gente, como o Altamiro mesmo disse, um epicentro, né? Possivelmente vai ser o epicentro mundial da doença no Brasil, infelizmente. Mas, assim, a gente já tem visto algumas movimentações para fora do país, né? A gente tem visto que a China já tem um movimento de entrada de algumas pessoas. Quando as pessoas vão, já tem que alguns protocolos novos, tem que fazer, né? Quarentenas, as pessoas têm hotéis específicos que ficam nessas quarentenas e ali elas vão sendo monitoradas durante esses 14 dias, pelo menos, para que tenha uma segurança que essas pessoas não vão levar doença de outros lugares do mundo para eles, né? Agora, na Europa, já está começando a questão do pensamento de reabertura. Por exemplo, a Itália vai reabrir amanhã, reabre suas portas amanhã. Outros países pensam agora lá pelo dia 15, como Portugal, no final do mês, início de julho, como Espanha e França, que também foram bem atingidos. Mas o que a gente percebe lá é que ainda tem uma questão mais de, como as meninas falaram, né, de um turismo dentro do seu próprio país. Ainda tem um receio muito grande, né, do que se fazer. As pessoas estão com medo, porque enquanto a gente não tiver uma vacina, você não vai ter um turismo, né, consolidado da forma que era. Por exemplo, a gente não vai sair do Brasil para ir para fora do país. Os países não vão vir para cá, até por conta da questão mesmo do tanto de casos que nós temos aqui. A gente já percebe alguns países, né, bloqueando a entrada, como a gente sabe dos Estados Unidos, que não está deixando o brasileiro já entrar devido a como a gente está tendo esses problemas aqui do coronavírus no Brasil. Então, assim, a gente tem que pensar e ver como é que vai ficar isso, né? Como que o turista brasileiro vai ser aceito mundialmente, porque a gente sabe que a gente já tem determinados países que a gente precisa, né, de regras para entrar. O meu TCC foi até sobre isso e, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, a gente sabe, né, que tem vários países como Japão, Canadá, Estados Unidos, que já pede um visa para a gente, né? A gente tem que ter um visto para que você entre nesses países. E mesmo com esses vistos, como os Estados Unidos, a gente vê que a nossa entrada temporariamente está bloqueada. A gente não pode entrar
nos Estados Unidos por ser brasileiro. E aí tem os outros países, como os europeus, que até ano passado a gente tinha, né, um passe livre, vamos dizer assim. A gente não precisava de um visto, mas você passava por uma alfândega. Você tinha que passar por uma entrevista para entrar. Cada país, né, do Tratado de Schengen, eles têm as suas regras, mas você não precisava de um visto. Isso já estava para ser revisto esse ano, e acredito que agora essas alfândegas serão muito mais rigorosas, principalmente com países como o Brasil, que está tendo sérios problemas com a questão do coronavírus. E assim, por enquanto, né, a gente vai ter que ficar com a questão da regionalização. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente está fazendo, como a Samara disse, como a Bruna disse também, a Polília, muito bem colocado, a gente está mesmo procurando o que a gente tem de melhor na nossa região, porque as companhias aéreas estão com praticamente zerado, né, de voos, são muito poucos voos que a gente não está tendo essa circulação, as pessoas têm o medo de estar circulando com toda razão. Então, assim, quando você achar um atrativo turístico e que realmente for possível, né, a abertura disso para que a gente comece a fazer isso com mais segurança, as pessoas primeiramente vão para locais mais próximos, né? Que você vai estar indo de carro com a sua família, que você pode alugar uma casa e que você não fique num hotel. Então, assim, são questões que talvez a gente vai ter que dar mais valor neste momento e que antes não era assim, né? Era um turismo mais de massa, que você ia para lugares lotados, um turismo internacional, que você ia para lugares mundialmente famosos, que você ia para museus, que você ia para catedrais, onde estava assim super lotado de gente, e isso por enquanto a gente não vai poder fazer. Então, assim, não temos regras ainda de como isso vai ser retomado, como esses locais vão agir com relação a isso, né? Acredito que realmente tem algumas regras, porque em alguns lugares você já tem, por exemplo, hora marcada. Por exemplo, na Catedral de Milão, você compra o seu ticket e você tem lá. Você pode ficar meia hora dentro da catedral, porque é um fluxo de gente o tempo inteiro, então você não pode ficar o dia inteiro lá dentro, né? Tem que ir circulando para não sobrecarregar o lugar de pessoas. E eu acredito que isso se estenda para todos os outros lugares, né? Uma capacidade de carga nos locais, isso quando for liberado e tiver uma segurança maior. Por enquanto, nós estamos nessas tentativas, alguns lugares tentando algumas coisas. Eu vi uma coisa muito interessante, eu acho que é na Alemanha, um restaurante fez tipo cabines individuais. Pessoas entram, você marca o seu horário e você vai comer no restaurante que você gosta com mais uma pessoa individualmente, você não vai ter contato com ninguém. E assim as coisas estão sendo feitas, mas é muito teste, erro e acerto. A gente ainda não tem muita certeza de como isso vai ficar, qual vai ser o panorama, mas assim, o consenso é que assim que for um pouco mais seguro, assim que puderem se abrir as fronteiras, né, do Brasil, eu acredito que ainda não está aberta para o turismo, mas de alguns lugares já se abrindo, né, que vai ter mesmo vai ter que ter uma preocupação maior, você vai ter que, eu acredito que talvez você precise, como alguns lugares solicitam, né, o teste de vacinação, assim que tiver a vacina de coronavírus, eu acredito que isso seja uma coisa obrigatória para todo mundo, para ir aos outros países, teste de temperatura. Eu sei que talvez uma coisa que não seria viável, mas se tivesse um teste rápido para que as pessoas fizessem antes de embarcar nos voos, seria uma coisa interessante, mas isso economicamente não é viável. Mas assim, tem que se pensar o que vai ser feito, né? O que nós vamos conseguir fazer para que também não fique caro, porque senão não adianta, é ideia furada, não. Então, assim, mas algumas coisas vão mudar com certeza. Mas você falou Carla, um ponto bem interessante. Só um minuto, Altamiro. Tá. A Carla, né, explicando sobre isso agora, e as nossas discussões no momento que ela estava escrevendo o TCC, um dos nossos debates, não sei se você lembra, Carla, que a gente dizia, poxa, nós estamos com as portas completamente abertas. Quando você vai visitar o Brasil, eles falam que
precisa de algumas vacinas, mas nada obrigatório. Mas quando nós vamos visitar os outros países, não é, Carla? Tinha toda a necessidade e obrigação daqueles tipos de vacina. E isso tinha muita discussão, né, Carla? A gente ficava apavorado de entender como que a gente abre as nossas portas com tanta facilidade, né? Recomenda-se que, assim dizia nos sites que nós pesquisávamos, né? Dos estados, dos países, mas os outros países eram obrigatórios, vacina X, né? Documento tal. E aí nós começamos a ver, poxa, o Brasil tá tudo muito aberto, tudo muito fácil, e aí nós também não temos essa blindagem, não demonstrava para os estrangeiros essa nossa preocupação, que hoje nós estamos preocupados, né? Hoje nós estamos preocupados com esses relacionamentos, mas antes não demonstrava toda essa preocupação para os turistas que estavam vindo para a gente, né? Dos outros países. E essa preocupação, Polília, pode ser no futuro até uma exigência dos outros países para vir para cá. Não só porque pode ser que eles pensem no futuro, qualquer um vai para o Brasil de qualquer jeito, então lá pode ter muitos doentes. Então, assim, o Brasil começar a pensar nisso talvez seja interessante até mesmo para garantir a vinda do estrangeiro para cá. Né? Uhum. Não, na verdade, isso assim, a gente que trabalha com turismo, né, que estudou, é muito discrepante, sabe? A realidade brasileira, como que a gente tem vivenciado a questão do turismo no Brasil, né? Das pessoas realmente. O Brasil agora não precisa mais que os Estados Unidos, Canadá, Japão, e eu esqueci o outro, não precisam mais de visto para entrar. Antes ainda precisava de um visto. Agora é tipo, abre-se a porta para todas essas pessoas. Você não sabe o tipo de pessoa que vem, porque a gente sabe que vem turista de tudo quanto é tipo, turismo sexual, as pessoas vêm falando que vem para turismo, mas vêm com outras intenções. Então, assim, infelizmente o Brasil, ele não coloca, né, regras muito rígidas, principalmente para países mais desenvolvidos. Então, assim, realmente é o que vocês falaram, há de se repensar, porque com certeza para nós brasileiros essas regras ficarão muito mais rígidas a partir de agora, principalmente levando em consideração a forma como nós estamos lidando com essa questão do coronavírus, porque a gente não tem assim uma perspectiva de memória de melhora tão cedo, né? Nós não chegamos no pico da doença ainda, né? Aproveitando a minha parte de farmacêutica, a gente não tem perspectiva de vacina, a gente tem um remédio que a Rússia colocou agora no mercado e a gente vai ver a partir de agora como isso vai ficar, mas também, assim, não é uma certeza. Então, assim, é muito a longo prazo isso tudo. Acredito que o turismo internacional, para o final de 2021 para mais, que a gente vai ter, assim, essa segurança para sair. E com certeza vocês podem saber que para o brasileiro as portas vão ficar muito mais estreitas, muito mais difícil por conta de todas essas questões. Acaba sendo uma questão assim de proteção dos outros países para com o seu povo, o que a gente deveria ter para nós, né? Coisa que a gente não vê nas nossas políticas. Talvez a gente pense, valorize mais a vinda do outro turista que vai trazer divisas para nós. É interessante economicamente? A gente sabe que o turismo é um motor para a economia. Porém, aí vai naquela dualidade que a gente está discutindo agora, e tem se discutido muito nesses dias. É melhor vidas ou economia? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas há que se pensar nisso, né? Uma outra coisa importante que a Carla falou, que eu acho que vem para uma reflexão para a gente, e a gente pode comentar sobre isso mais para frente, que a gente tem que ouvir a Milena, mas é sobre o turismo de você ir e alugar uma casa, né? A gente vê isso assim, em termos sanitários, eu acho que é uma coisa bem interessante. Talvez o hotel vá nos oferecer muito mais condições sanitárias, porque eles não vão brincar em serviço. Porém, no psicológico do brasileiro, eu vou pensar,
poxa, se eu for para casa, eu vou estar com menos pessoas ali, vai ser mais tranquilo. Então, assim, talvez surja aí um novo tipo de turismo que a gente tem que avaliar para frente. Então, são coisas interessantes a serem pensadas, e aí talvez essa região de Carangola, da qual a maioria dos nossos alunos aí da UENG estão inseridos, talvez começar a criar essas condições de estar num site de aluguel de casas, né? De criar moradias temporárias. Então, assim, há coisas, e acredito também, pegando um gancho na sua fala, cara, que esse turismo mais para o interior, mais para experiências, para vivências de poucos dias, mais eu e minha família e mais uma família no máximo, vai ser mais valorizado. Aí entra essa região, porque fica muito mais seguro para mim enquanto cidadão e muito mais barato, então eu posso ir. Então acho que a gente tem que pensar nisso. Mas vamos um pouquinho para a Milena, para ela falar um pouquinho para a gente o que ela pensa para o futuro? Vamos lá. É um prazer estar com vocês, profissionais do turismo. Vou entrar um pouquinho na parte do Altamiro, porque no meu TCC eu falei muito de marketing turístico e tecnologia, né? Então, assim, é uma área assim, que as pessoas falam, Milena, não gosto de tecnologia, né, Polília? Não gosto e só acho que traz muita coisa ruim. Eu acho que toda área tem coisas ruins e boas. E eu vim trazer sobre o marketing nesse tempo de pandemia. Milena, deixa eu abrir uma exceção aqui, rapidinho, um parêntese, só para Polília. Se não tivesse a tecnologia, a gente não tava hoje aqui conversando sobre isso, né? Como é que a gente ia reunir esse grupo de alunos, eu que já não estou mais na UENG, para falar sobre turismo, né? E todo mundo distante, cada um no mesmo estado, num estado diferente, não teria essa oportunidade. Então, eu acho que nessa área de marketing vai mudar muita coisa, além do marketing feito pelas empresas mesmo, tradicional e tudo, o marketing digital, tudo mais, eu acho que vai vir um novo marketing. Por quê? Vai ter muita cobrança do turista, não só do turismo, mas de todas as empresas, de o que você fez durante a pandemia, né? O que você fez para ajudar a população ou aquela comunidade. Vai ter um aumento dessa cobrança para que a empresa seja mais responsável do ponto de vista social. E aí, eu entro nesse marketing virtual que a gente pode estar fazendo agora durante a pandemia, que eu já até falei no vídeo para a convite da professora Polília, que é uma grande ferramenta para a gente agora, para as empresas de turismo e empreendimentos investirem, né? Nessa viagem virtual, como acontece aqui no Brasil, acontece no Museu Nacional, né, e tem disponível essa viagem virtual para a gente, para aproximar mesmo o cliente, para a gente não perder ele, né? Para ele não ficar nesse isolamento sozinho, a gente fala assim, né? Para ele não ter esse convívio com aquele destino que ele tanto sonha e ter essa satisfação daquela empresa. Aí, eu vou passar o que vai ser feito, uma grande dúvida, o que vai ser feito por essas empresas. O que a gente vai cobrar, né? Nós, turistas, vamos cobrar dessas empresas. Higiene, que já era para ter normalmente, né? Muita higiene, uso de máscaras, uso de álcool em gel. E os hotéis, né? Que já é parte da Samara. Os hotéis vão ter basicamente 50% da ocupação. Então, assim, são cuidados que a empresa vai ter que fazer a sua imagem para atrair aquele turista. Porque se uma empresa fala assim, eu não estou tomando nenhuma providência, né, para te contaminar. Então, por que o turista vai nessa empresa? Não tem o porquê. E uma coisa que as meninas falaram sobre valorizar o turismo nacional e tudo mais, eu gostaria de pontuar aqui o turismo de aventura
e o ecoturismo, que são dois segmentos do turismo que vai ser muito valorizado nesse turismo pós-pandemia. Turismo vivencial, que é vivenciar a cultura, né? Você vai ter uns detalhes que a gente está passando por esse momento, que a gente está sentindo essa falta de um convívio humano, de conhecer outras pessoas. Então, assim, vai dar muita ênfase nesse turismo de vivência, o turismo de aventura, de estar com a natureza, né, que é um local mais isolado, né, que não tem risco de contaminação. E o Brasil, de turismo de aventura e ecoturismo, está explodindo de destinos aí. Então, eu acho que um defeito que nós brasileiros temos, nós turismólogos acredito que não, que brasileiro não valoriza o Brasil. E isso é muito triste, porque a destino tal é bom, destino tal é ótimo. Mas você já viajou ali para o Nordeste, para Bonito, para o Rio? Entendeu? São destinos perto. Você já viajou ali para Tombos? Conhecer a Cachoeira de Tombos? Você já veio aqui em Carangola? Veio em Alto Caparaó? Então, assim, são vários destinos. Tá ali do seu lado. Por exemplo, a nossa igreja Nossa Senhora Aparecida aqui. Por que não fomentar o turismo aqui dentro? Eu acredito, tenho esperanças que que a gente valorize mais o nosso turismo nacional. E é uma pouca parcela da nossa população que vai viajar para outros países, né? Porque a maioria da população se encontra agora sem dinheiro, sem o que fazer, né? A gente está numa situação, numa crise econômica e numa crise de saúde. Então, são duas coisas que a gente está passando, não é uma só. E a maioria da população brasileira não vai ter dinheiro para viajar. E aí, o que a gente pode fazer? É isso aí. A Bruna falou sobre... E aí, vai abaixar? E aí, o governo vai ajudar a fomentar o turismo, né? E ter alguns investimentos para alavancar o turismo? A gente não pode ter o turismo como economia total de um país, que acontece uma pandemia dessa, acaba, né? O país desmorona. Então, a gente não pode ter, mas vários países têm o turismo como sua economia central. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, são várias questões que a gente tem que pontuar. Por exemplo, eu acredito que, pelo que eu li mais ou menos, daqui a 2 anos a gente pode fazer uma viagem internacional e vai acontecer a nossa querida xenofobia. Que é o quê? A xenofobia é a desconfiança, o temor, antipatia por pessoas estrangeiras. E é o que nós brasileiros vamos viver, né? Porém, a gente não está passando por esse isolamento muito bem. É o que nós brasileiros vamos viver. A gente não vai poder, como a Carla já pontuou muito bem sobre isso, a gente vai ter restrições para ir para diversos países. Só que, por exemplo, o asiático vai sofrer esse tipo de preconceito. E o que a gente pode fazer diante disso? A vacina, que a Carla já apontou, tem um certificado de vacinação. Ó, eu sou vacinado contra, né, a Covid, de tudo direitinho. Tendo no momento do visto, né? Que tem que poder atirar no visto ou em aeroportos. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês sobre o turismo pós-pandemia? Não tem como a gente faz vários pensamentos, como nós profissionais, a gente pensa que vai ser assim, vai ser assado, mas o que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode encontrar num cenário totalmente diferente do que a gente pensa, né? Ele pode demorar aí uns 2 anos para alavancar o turismo de novo, pode demorar 1 ano. Alguns países já estão abrindo pontos turísticos. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro hoje abriu os hotéis, aqui no Brasil, os hotéis do Rio de Janeiro,
né, fazendo esse check-in e o check-out de forma virtual, mas eu acho que ainda não é o momento, né? A gente está no pico ainda da pandemia, a gente tem que ir caminhando lentamente, segundo o que a OMT fala para a gente fazer, né? Com todas as considerações da OMT, não, desculpa, da OMS. Bacana, Milena. Então, assim... pode concluir. Então, assim, é muito difícil se dar uma previsão do que vai acontecer, mas a gente espera imensamente tirar um conhecimento, né, dessa pandemia que a gente está acontecendo agora, para a gente valorizar a nossa casa também. Show. Esse ponto você trouxe 2 pontos aí interessantes para a gente fazer uma reflexão. Na verdade, vários pontos, né? Mas queria pensar 2 aí que são interessantes para a gente fazer essa reflexão enquanto turismólogos. A população vai estar em crise, econômica principalmente, e a gente não vai ter dinheiro para viajar para fora. Isso é fato. Então vai ter que se estimular o turismo doméstico. E um outro ponto é quando você falou lá no turismo de aventura e no de experiências, é que a gente vai sair desse período de reclusão que nós estamos vivendo, de quarentena, loucos para viajar, loucos para ter experiência, né? A gente sabe disso, a população brasileira gosta de rua, gosta de festa, gosta das coisas. E aí vem as oportunidades que nós vamos ter. Então a gente tem que parar e pensar em como aproveitar esse potencial para frente. Os que podem viajar, mesmo localmente, e como aproveitar esse pessoal. Como que nós vamos criar algumas experiências para que esse pessoal aproveite o turismo pós-pandemia. E aí eu gostaria mesmo de ouvir de vocês o que a gente pensa, principalmente para a região aí de Carangola, essa região tão bonita que a gente tem aí, até mesmo para a gente trazer para discussão com os alunos que estão assistindo aqui, os alunos e os professores que estão aqui no Meet ou lá pelo YouTube, podem até colocar questões aí que pensam que a gente vai repartir com a galera aqui dentro da nossa live. Enquanto isso, vocês podem ir comentando o que vocês pensam, o que a gente pode fazer para aproveitar esse momento pós-pandemia aí. Ô, Altamiro, eu penso assim, a gente em Minas Gerais já tem uma questão que foi muito pontuada para a gente, da questão da regionalização. O estado ele é dividido em micro-regiões de afinidades e ali eles são categorizados de acordo com o potencial turístico de cada região e ali eles tentam, dentro dessa região, fomentar o turismo daquela região mesmo ali, levantar os pontos turísticos e levar as pessoas. Só que é aquilo que você falou realmente, o brasileiro tem a tendência de ir para fora e não valorizar o que está perto. Às vezes até o que está muito perto, igual a Milena falou, né? Essa região nossa aqui é uma região lotada de cachoeiras, é uma região que é de café. Então, assim, a gente tem uma gastronomia que pode ser realmente utilizada. A gente já vê a região ali, né, de Caparaó, daquela região que usa muito o café, tem diversas cafeterias, ali já está se criando um polo de turismo que vem gente de fora. E às vezes a gente vê que nós mesmos que somos da região não participamos desse tipo de turismo. A gente prefere realmente ir no Nordeste, que é válido também, né? Mas com essa questão do coronavírus, a gente vai ter que estar realmente muito mais voltado. Quando, ok, vamos liberar e vamos poder sair. Então, assim, vamos aproveitar essa região, vamos ali para o Caparaó, vem para Tombos, né? Ver a nossa cachoeira que é tão linda, né? Tem tanta coisa bacana por aqui, a gente pode montar roteiros. Teve um curso ano passado em Carangola, eu acho que foi do Senar, sobre turismo rural.
A gente fez uma palestra na UENG, né? Eles fizeram para a gente, mostraram vários roteiros de turismo rural assim na nossa região, aqui em Faria Lemos, em Tombos, em Carangola. Então, assim, são turismos, como disse a Bruna, de bate e volta, que você não precisa ficar no local, que você consegue ir e voltar e ter a segurança de que você está no lugar ao ar livre, como disse a Milena, né? Que vai ser muito procurado, até mesmo pela questão da segurança, né? De você estar num lugar ventilado e que você está aproveitando e está curtindo com a sua família ou, de repente, com os amigos. E eu acho que isso que é interessante da gente pontuar e tentar colocar na nossa rotina. Olha só, acho que o único que eu posso falar aqui é que eu não sou turismólogo, então eu tenho cabeça de cliente, né? De cliente do turismo. Imagina, saio da minha rotina da semana cansada, porque quando voltar a quarentena a gente vai trabalhar muito, se Deus quiser. A gente já está trabalhando agora na quarentena, mas vai ser um ritmo diferente. E vou passar um final de semana em Tombos, para aproveitar as cachoeiras. E aí pode-se criar uma possibilidade de ter restaurantes em quintais de casa. Eu não preciso ter mais um restaurante dentro de uma estrutura fechada, cara. Eu vou valorizar uma coisa muito mais ao ar livre, uma coisa muito mais rústica, e aí dá a possibilidade de todos da região poderem empreender no turismo e movimentar também com isso. Imagina eu almoçar no meio de um cafezal. Olha que interessante. Pode falar, Polília. Eu tenho a disciplina de elaboração e formatação de roteiros turísticos que os alunos fazem comigo, elaboram roteiros turísticos. Primeiro eles começam no mundial, depois no nacional e depois do regional. E aí, quando esses alunos estão no regional, eles ficam me questionando bastante, mas nós vamos procurar o que aqui? O que tem aqui? De repente, Altamiro, eles conseguiram descobrir vários lugares da própria, assim, do lado da casa deles mesmo. Gente que fazia doces, que fazia comida no seu fogão a lenha, naquela fazenda pequenininha, e que eles começaram a ver que eles poderiam sair de Carangola, passar por Faria Lemos, passar por Pedra Dourada, ir no quintal da senhorinha que fazia aquele doce, aquela compota, aquele doce de leite espetacular. Então, eles começaram a enxergar que perto ali deles, eles criaram roteiros excelentes. E eles viviam questionando comigo, mas nós vamos falar o que aqui? Tem o que aqui, Polília? Quando eles me entregam aqueles trabalhos regionais, com um monte de novidades, coisas assim que nem eles, que estão do lado, não conheciam a riqueza que tinha ali do lado. Não sei se você lembra, Carla. Os meninos da turma da Milena, da Samara. Orgulho, né? Valorização. Gente, eles descobriram várias pessoas ali do entorno, né? Que faziam doces, que faziam café, queijo, cachaça. Então, eles criaram o roteiro, café, queijo, cachaça. Tudo ali do lado das riquezas que eles tinham. Então, isso... como nós nos... Pode falar. Não, eu ia falar que isso e ainda, né, fomenta trabalhos, né? Gerando emprego e renda, né? Exatamente, renda e emprego para as pessoas da cidade, né? E entenderem, né, o potencial turístico que nós temos aqui. A gente desesperava nas aulas, meu Deus, o que vamos falar? Mas se você para e olha, realmente é muita coisa que você tem a oferecer, que pra gente é tão, né, natural, porque a gente vive aqui, mas que vai sair gente de fora e que acha que isso daqui, o que a gente tem a oferecer, essa gastronomia, esse jeito das pessoas viverem interior, é interessante para eles, é uma forma de sair da realidade, talvez, de uma cidade grande e vir para o interior e descansar a cabeça e ver uma outra realidade. Tá aí um bom desafio para o curso de turismo, né? Trabalhar essa questão, essa mentalidade de receber o turista, de receber valorizando as suas pequenas coisas. Quem não gosta de um frango com quiabo, um anguzinho mineiro, um tutu? Então, acho que é uma possibilidade de valorizar a culinária simples da região,
Não precisa ser pratos incrementados, não precisa ter o chefe de cozinha, mas precisa ter um fogão a lenha, que praticamente quase toda casa tem, um bom quintal para fazer uma coisa interessante. Eu agora que tenho criança, valorizo muito lugar que tem um play. Então, assim, fazer uma coisa bem interessante para atrair realmente as pessoas da região. A gente não precisa pensar muito longe, não. E é onde as pessoas daqui vão ter onde gastar, né? Acredito que ninguém vai fazer viagens muito caras, ninguém vai pegar avião, ninguém vai fazer nada. Então, assim, mas as pessoas vão querer sair de casa, né? As pessoas estão loucas para ir para casa, já estão indo para a rua sem ter nada para fazer. Comércio fechado, eles estão indo para a rua. Imagina quando liberar uma parte do turismo. Eles vão querer ver uma cachoeira. Eu estou acompanhando o projeto que a Polília está colocando no Instagram e no Facebook aí. E assim, teve um dia que eu falei com ela, eu não acredito que eu passei 3 anos em Carangola, lecionando na UENG, e não fui nessa cachoeira. Eu fui em bastante, mas naquela que ela postou eu não tinha ido. Então, assim... Esse projeto nós estamos tentando levar o turismo regional, também mundial, mas regional, que é uma forma de mostrar a riqueza que nós temos ali no entorno da nossa universidade, né? Fazer com que os alunos valorizem o que está perto deles ali, porque eu estou pedindo para que eles gravem os vídeos da riqueza, do atrativo turístico da sua região, para que eles ajudem a gente a postar, que é uma forma de trazer também os olhares para a gente, para a nossa região, e um modo das pessoas poderem viajar sem sair de casa, né, que é conhecendo os pontos turísticos, atrativos turísticos, os informativos, Altamira. Nós levamos muitas informações também dos profissionais da área, que estão levando um pouco sobre isso. Tem alguns alunos, ex-alunos também, que já fizeram vídeo para a gente, como a Milena, a Samara. Então, nós estamos aguardando outros mandarem vídeos para a gente também, né, Carla, que nós estamos aguardando. Então, tem, assim, muitos alunos estão participando e trazendo essas riquezas. Hoje nós estamos presos, internos. O nosso turismo pós-pandemia vai ser: estou saindo do meu interior para observar melhor o meu interior ainda. Como que vai ser o nosso olhar agora para o nosso interior, o que está perto da gente. Nossos olhares vão ser diferentes agora. Bacana a reflexão aí. Deixa eu só trazer, pessoal, antes das últimas palavras de vocês, alguns comentários que a gente tem tanto aqui no nosso chat aqui, quanto lá no YouTube, porque é bom a gente interagir com as pessoas, né? Live é para isso, para essa conversa tranquila, para essa conversa informal, onde cada um vai trazendo suas opiniões, onde a gente vai ouvindo o nosso público aí que está assistindo com a gente agora, e os que ficarem para depois, podem depois mandar algumas perguntas pra gente, que a gente tenta responder também, né? Quem sabe a gente cria uma outra live daqui uns dias para responder algumas perguntas. Bom, vamos lá. O Daniel falou aqui pra gente que a gente tem que fortalecer agora as bases comunitárias, né? Tem que fortalecer, isso é super importante. A Ana Luísa falou que viu numa live que alguns representantes de empresas aéreas estão cobrando o governo alguma coisa sobre as taxas, né? Realmente, ela fala que o custo da aviação aqui no Brasil é o que impede que o turismo fortaleça, né, que vá, e realmente a gente acredita que é isso mesmo, os nossos custos são muito altos. Por um lado, é bom para a gente da regionalização, mas a gente perde no turismo, que a gente pode receber pessoas do Nordeste, que a gente pode receber pessoas do Norte, Centro-Oeste. Então, assim, essa questão dos custos de aviação tem que ser analisada mesmo. Deixa eu pegar as perguntas aqui do nosso chat agora. A Jane falou que após a liberação aqui da crise do Covid, vai ser um crescimento muito grande do ramo de turismo, e isso é bem interessante, a gente aproveitar esse momento, né? E a Eliane falou com a gente aquela velha história, que santo de casa não faz milagre, mas um bom marketing turístico, não uma coisa que é fake, né, é capaz de atrair o turista desejado, e a gente quer isso aí, a gente vai buscar isso aí. Quem sabe os nossos alunos da UENG aí podem trabalhar bem essa questão, né? Bom, já estamos caminhando para o final, pessoal. Ficaria conversando com vocês aqui o resto da noite, mas daqui a pouco o nosso vídeo não sobe para ficar lá no YouTube, porque fica com muito tempo.
Então eu vou pedir as considerações finais, o que gostaria de deixar de mensagem, o que concluiu dessa nossa conversa hoje aqui para cada uma de vocês. E agradecer mesmo a presença. Deixa o agradecimento eu faço no final, tá bom? Vamos ouvir vocês primeiro, tá bom? Primeiro vamos ouvir a Polília, né? Que é a nossa coordenadora do projeto aí. Pode falar. Seu microfone, Polília. Né, que eu estou convidando as pessoas, Desculpa. ela está coordenando esse projeto, e o meu projeto mesmo é dos vídeos. Mas só que eu estou trabalhando em conjunto aí com a Lúcia, nós estamos fazendo tudo junto, nós estamos desenvolvendo, né, muitas coisas para poder ajudar a desenvolver o curso de turismo, mostrar o curso de turismo aí para as pessoas. Para mim, está sendo muito bom ter convidado, né, essas minhas ex-alunas, todas elas foram minhas orientandas, eu sei da capacidade do trabalho delas, né, como elas escrevem bem, como elas gostam de pesquisar, então foi muito bom ter, assim, conversado com vocês, o Altamiro ter aceitado, né, o convite de estar participando na hora que eu convidei, que ele, né, prontamente ficou feliz de ter aceitado aí, de participar com a gente. Nós estamos fazendo vários outros projetos para poder envolver os alunos, para eles continuarem pesquisando, para eles continuarem viajando sem sair de casa. Outras pessoas também, a ter maior conhecimento sobre o assunto, porque eu sempre digo para vocês que o turismólogo, para ele levar as pessoas para viajar, ele trabalha muito, ele pesquisa muito, né? Ele é um realizador de sonhos, mas com conhecimento. Então, nós levamos as pessoas para viajar, mas nós temos todo o conhecimento para isso. Nós temos o conhecimento não só da localidade receptora, mas também da cultura daquele lugar, né? A gente planeja muito antes de colocar as pessoas para viajar, e agora que as pessoas não podem sair de casa, nós continuamos planejando mais ainda, como que elas podem continuar viajando, mas com segurança e também dentro das suas casas, né? Então, eu queria agradecer a vocês, ex-alunas, por terem aceito o convite. Gostaria de agradecer o professor Altamiro, que sempre foi meu parceiro em tudo que eu convidei. Já desenvolvemos vários projetos maravilhosos. Ele sempre muito criativo, e eu espero que nós possamos fazer uma outra aí, com mais informações e com as perguntas que as pessoas deixarem agora. Agradeço muito a participação de todos vocês. E continue vendo os nossos vídeos no Instagram e no Facebook do curso, tá? Obrigado, Polília. Vamos pela ordem aqui. Quem está aqui agora é a Carla. Vamos lá, Carla. Deixa eu ativar meu microfone aqui. Não, eu fiquei muito feliz, né, de participar. Agradeço realmente por vocês terem pensado em mim. Eu acho que foi muito produtivo e realmente levanta pontos, assim, muito importantes da questão do turismo, né? Porque o turismo agora, nesse momento, é uma dos ramos mais afetados, mas como disse a Jane, tem potencial para que isso se reverta à medida que as coisas forem ficando mais calmas. Então, assim, realmente, né, a gente tem que começar a pensar quais são essas alternativas, já ir planejando, como a Samara já está, né, para quando eles retornarem com a hotelaria, e que a gente tenha isso já encaminhado para quando se possa realmente ter a volta, né, do ramo, que a gente tenha isso com maior segurança, que as pessoas fiquem felizes, que elas possam desfrutar do melhor da nossa região, do nosso país, e que a gente esteja aí para ajudar, né, que a gente está planejando e fica muito feliz de ver o turismo brasileiro, né, sendo incentivado, porque apesar de tudo, nosso turismo ainda engatinha, então que isso seja um ponto para que a gente tenha mais investimento no turismo, que as coisas fiquem um pouco mais profissionais, né, que deixe a questão do amadorismo do turismo de lado, que a gente fique um pouco mais profissional. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, pela sua presença aqui. Para nós é uma honra estar com você aqui também, tá bom? Só lembrando, a Carla falou aí um pouco sobre esse entusiasmo, né, de estar aqui. Os alunos de turismo têm um quê diferente,
né? São pessoas que realmente incorporam a profissão e entendem que é necessário ter esse quê diferente, né? Porque a gente vive de sentimentos, a gente vive de momentos. E os meninos do turismo trabalham muito bem essa questão. Isso é importante. Beleza, obrigado, Carla. Samara, vamos lá? Pronto, liguei aqui o microfone. Então, gente, queria agradecer novamente, né, a vocês pelo convite. E eu só queria falar alguma coisa quanto à fala ainda da Milena, que ela falou sobre o ecoturismo, né, e o turismo de experiência e a parte econômica, né, como que vai ficar essa questão. Eu tenho uma dica, né, existem os trabalhos voluntários aí no Brasil, e é uma coisa que eu faço muito, ele até brigou comigo quando eu fiz um trabalho voluntário no meio do processo do TCC, mas é uma coisa assim, é uma experiência diferente. E é uma coisa gratuita, então às vezes você só precisa pagar a sua alimentação e você fica dentro de um parque nacional. No Brasil a gente tem mais de 70 parques nacionais. Então você vai estar tanto em contato com a natureza, como vai estar pagando praticamente para estar ali. E a ajuda é menos umas 4 a 6 horas por dia. Mas eu confesso que vale muito a pena. Eu já fiz 2 trabalhos voluntários excelentes, né? Aí no Parque do Caparaó, pertinho de vocês, nas belezas das cervejeiras, né, produção de café do entorno. E também fiz um trabalho, mas aí foi estadual, lá em São Paulo, numa ilha. Então, assim, você ter a oportunidade de ficar numa ilha gratuitamente é muito surreal. E é só você fazer um trabalho voluntário para isso, entendeu? Inclusive, contra o Nordeste, Fernando de Noronha tem sim um trabalho voluntário pelo ICMBio. Então, todo mundo está assistindo, pesquisa pelo ICMBio, pesquisa pelo voluntariado, sobre outros tipos de voluntariado, que valem muito a pena da gente usufruir desse turismo aí de uma forma mais econômica, às vezes até gratuita, tá bom? Acho que é isso mesmo, só para concluir minha fala. Tá vendo como é que esses alunos de turismo são especiais? Além de ser entusiasmados com a profissão, ainda fazem trabalho voluntário e ainda aproveitam do local que estão fazendo o trabalho voluntário. Excelente dica, Samara, parabéns. Assim, acredito que os alunos que estão assistindo isso aí agora vão correr já para os sites para tentar se candidatar a algum trabalho voluntário. É bom que, agrega currículo, agrega experiência, você conhece algum lugar, você aprende a trabalhar, então assim, só tem a ganhar, né? Verdade. Vale muito a pena mesmo. Obrigado. E a Polília ficou brava porque ela sabe que você dá conta dos dois. Por isso que ela ficou brava na época. Milena, você que está aparecendo pra gente aqui. Eu queria agradecer o convite desses 2 enormes professores que eu tive durante a minha graduação. É um prazer falar com vocês dois. É até uma grande honra estar com vocês como uma profissional, né, uma turismóloga, e com as minhas colegas a Samara e Bruna de turma, e a Carla também pude vivenciar da graduação dela e tudo mais, e é uma honra estar com vocês falando de uma coisa que a gente ama demais trabalhar, que a gente gosta demais de mexer, que é um prazer estar pesquisando, estar trabalhando. Hoje eu não trabalho, mas eu pesquiso. Minhas pesquisas estão aí de vento em popa. E eu queria dizer também para os alunos do curso de turismo, gente, aproveitem o curso. Se puder sugar ao máximo, vocês sugam, porque depois vocês vão sentir uma falta desses professores puxando a orelha de vocês, desses trabalhos de campo, dessas resenhas, né? Então, assim, que a gente passa um aperto, fazer uma resenha, um fichamento, vocês vão sentir muita falta disso. E é uma gratidão imensa que eu tenho aqui por vocês hoje. Obrigado, Milena. Bons profissionais são assim mesmo, não param de pesquisar um minuto, né? Faz parte do só nosso pesquisando, dia a dia. não para faz não. Faz parte do nosso dia a dia. Bruninha, você não está aparecendo na minha tela, você está por aí? Tô aqui. Tá, fala pra gente aí. Quero agradecer também pelo convite, é sempre bom
a gente está se informando, né? Não muito, se informando não muito para não ficar meio aborrecido pelos fatos que estão acontecendo, mas gostei muito de ouvir vocês. É sempre bom conversar sobre o turismo, porque é um setor que eu amo, né? Por isso que eu escolhi estudar sobre isso. É uma pena não estar na área, mas diretamente estou em contato com pessoas de outros estados, de outros países, e sempre quando chega alguma pessoa lá de outro país lá na empresa, eu sempre fico feliz, porque é uma forma de mostrar que tem turismo de negócios, tem outras formas, mas espero que tudo isso passe, que as pessoas que estão em casa trabalhando home office, que estão desempregados, possam voltar à sua vida normal, e que o turismo vem aí para desestressar as pessoas, né? Porque creio que muitas pessoas criaram problemas, estão com dificuldades, mas eu acho que se todo mundo ficar em casa até tudo isso passar, vamos passar por isso juntos, né? Então, eu acho que vão ser novos comportamentos, um novo turismo. Então, nós como profissionais, cabem a gente criar métodos para acolher essas pessoas, até porque todos nós estamos passando por isso, né? E é isso, muito obrigada pelo convite, e é uma imensa... eu fico lisonjeada de estar com as meninas que estudei, Samara, Milena e a Carla, né? Nunca conversei com ela, mas só de estar aqui hoje vi que ela é uma pessoa maravilhosa. E Polília, Altamiro, agradeço muito. Nós que agradecemos, Bruninha, sua presença aqui com a gente, e a gente percebe que mesmo você não atuando com o turismo, você tá com o turismo na veia, porque só de ouvir o que as pessoas trazem de fora e já remeter isso ao turismo de negócio, já vivenciar isso no turismo de negócio, mostra que você realmente está preparada. Daqui a pouco, se quiser, vai para essa área, se não quiser, continua na área que você está, porque tem mercado para todos. O bom turismólogo, ele pode trabalhar tanto como turismólogo como em qualquer outra área, porque vocês têm capacidade e aprendizagem, aprenderam para trabalhar em várias áreas. Então isso é bem legal. Quero agradecer aqui também a presença de todos vocês que estão ao vivo com a gente, tanto aqui no Google Meet quanto lá no YouTube. A professora Lúcia pediu para transmitir os agradecimentos dela aqui para todos que estão presentes, para todos que participaram dessa live. Vai ficar disponível no meu canal do YouTube, e depois eu vou ver se o curso de turismo tem para disponibilizar para vocês também. E um detalhe, nossa conversa hoje aqui foi somente para instigar outras conversas. Na verdade, a gente vai ter muita coisa para falar. O turismo, ele abarca muitas coisas. Então, assim, acho que a proposta inicial, quando a Polília falou comigo, vamos fazer uma live, eu pensei assim, vamos, né, com toda a energia. Mas eu falei assim, não vou fazer uma live sozinha, porque poderia estar aqui falando N coisas, mas não foi como a participação de vocês, como a vivência que cada uma de vocês tem, o que vocês enxergam, perspectivas diferentes. Então acho que é isso que enriquece, né? Na verdade, nós enquanto professores queremos sempre essa riqueza e essa partilha. Por isso que eu falei com a Polília, vamos convidar as meninas, porque eu acho que vai ficar muito mais válido. Eu acho que os meninos que estão nos assistindo, nós que estamos participando, vamos aprender muito mais. E como vocês falaram, quase todas vocês falaram isso no início da fala de vocês, pesquisaram para estar aqui. Olha que interessante. Por mais vivência que vocês têm no cotidiano do turismo ou fora do turismo, nas suas experiências, vocês ainda vão buscar mais. É esse o perfil do profissional que o turismo merece. E é isso que a UENG se pretende a formar, né? Hoje eu não estou na instituição mais, mas eu continuo lecionando no ensino superior e no ensino técnico pelo Instituto Federal. Mas, assim, a gente quer sempre esse tipo de profissional junto com a gente. E é uma riqueza estar aqui dividindo esse momento com vocês. Então eu agradeço muito a oportunidade que a professora Polília me deu, que a professora Lúcia cedeu através do projeto, né? E a cada uma de vocês, só desejo muita sorte, que a gente passe por esse momento turbulento,
mas que ao mesmo tempo que esse turbilhão cause novas coisas na gente, novos olhares, novos sentimentos, que a gente aproveite mesmo esse momento para sair uma nova pessoa dessa quarentena que nós estamos vivendo aí, né? Quer finalizar, Polília? Então, boa noite a todos. Agradeço novamente a presença de todos os alunos do curso de turismo, todos os profissionais que vieram nos assistir, os pais, os colegas, os ex-alunos também, todo mundo que segue o Instagram e o Facebook do curso de turismo. Agradecer a presença de vocês novamente, do professor Altamiro. Continue, né, observando, visualizando os nossos vídeos no Instagram e no Facebook. Nós vamos fazer outras lives também. Agradecer também a presença do professor Leandro na primeira live que aconteceu no curso de turismo. E deixo em aberto também convite para outras pessoas que quiserem debater com a gente e fazer outras discussões. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima, então. Um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Obrigado. Se cuidem, gente. Se cuidem. Fique em casa quem puder. Isso mesmo. Isso aí.